Está no ar o Papo de Treino Cast, o podcast que vai fazer o que nenhum outro canal já fez, ajudando você a entender melhor tudo relacionado ao seu treino, sua alimentação e esse estilo de vida que a gente tanto gosta. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Anderson Santos. Eu sou o Lucas Paradella. E você está no Papo de Treino. Bom, e hoje a gente veio aqui para falar sobre dieta, né, não, Paradela? Opa, vamos ver as dúvidas do pessoal, né? Vamos ver, será que... Vai ajudar? Eu acho que o pessoal deve ter ainda muitas dúvidas a respeito disso, a gente não para de ver esse assunto na internet, cara. É bem complicado a questão de dieta, né? Que existe vários tipos, vários Complicado, conhecimentos. e também todos os fatores que envolvem isso, né, cara, muitas questões psicológicas, cada um tem uma cabeça, um trauma, tem muita coisa que envolve dieta, hábito alimentar, né? Sim, tem bastante. Eu acho que é mais a questão do conhecimento do pessoal, né? Que falam, um simples exemplo é tipo, a pessoa... Tem muitas pessoas que param de comer para poder emagrecer. Acho que isso daí é uma dieta. Tem. Eu acho algo bem radical. Esse é o meu ponto de vista. É um erro comum, né? É que todo mundo sempre acha que emagrecer... a gente tem vários tipos de dieta, mas se a gente for falar de dieta de emagrecimento, as pessoas têm a concepção de que, tipo, emagrecer é passar fome, ou é restrição severa. E muitas vezes você restringe ao ponto do seu metabolismo desacelerar, não te ajudar a emagrecer. Você para de emagrecer, começa a perder massa muscular. E não emagrece, não perde gordura. É que dieta o pessoal só vê como emagrecimento, né? Poucos vê como É verdade, ganhar massa muscular, né? não é muito da cultura da galera, né? Dar uma olhada, pensar em dieta para ganho de massa muscular. É bem pouco. Né? É até engraçado quando eu falo que eu tô de dieta. O pessoal olha assim e fala, mano, você tá de dieta? Tipo, tô de dieta pra ganhar massa. Então come bem mais, né? É que o problema eu acho que está no entendimento da palavra dieta. Todo mundo pensa, eu vou fazer dieta. Eu tô numa dieta. Eu quero fazer uma determinada dieta. Se a gente pegar a dieta e substituir por hábito alimentar, você não concorda que seria o ideal? Seria. Fazer uma reeducação, né? É o hábito. Qual é o seu hábito Reeducar. alimentar? Porque não deveria existir dieta. Porque dieta você parte do pressuposto de que ela tem que começar e ela tem que terminar. Dependendo do que você faz, dependendo do protocolo que você assume. E se você está numa mudança de hábito alimentar, dependendo do objetivo, já não é uma dieta. Não é algo que vai acabar. Exemplo, você está no Booking, não tá? Tô no book agora, eu tô... Provavelmente você Dando vai aquela ficar no engordada. Booking eterno. Do jeito tá. Eu tô um tempinho já no book, né? Booking eterno, nunca está Eu tô... satisfeito, sempre quer ganhar massa Sempre. muscular. Tá de dieta ou é um hábito alimentar? É um hábito alimentar. Vai que nem o meu caso. Vou dar o meu caso. Perto da competição, você tem que secar. Sim, Correto? sim. Ali eu já não mudo o meu hábito alimentar, né? Ali eu já vou pra dieta, na parte de secagem. Aí você precisa de um protocolo específico. Porque você tem um objetivo específico. E na nutrição, nós temos protocolos. Você tem... A gente não precisa citar todos, mas você tem os principais, aí que a galera mais fala. Você tem low carb, você tem cetogênica, você tem hoje jejum intermitente, que mais? Você tem Ducan, Mediterrânea. Nossa, eu nunca ouvi falando isso. É, Eu já ouvi o da lua. Eu já ouvi o negócio da lua já. tem tanto nome estranho aí, mas aí já não são protocolos oficiais, são coisas que a rede Que a galera inventa. inventou. Tá. Cada protocolo para o nutricionista, ela é uma ferramenta para um fim específico. Então, uma coisa é a gente pensar na nutrição clínica, que aí é uma coisa tipo que vai envolver muitas vezes aspectos de saúde. Eu vou deixar assim, eu vou deixar assim. Eu não vou tirar, não. Deixa colaborar. Vocês ouviram, né? Não tem jeito, o microfone captou. Uma coisa é a nutrição clínica, que é a nutrição do consultório, que a pessoa vem aqui muitas vezes com uma patologia, algum problema de saúde, pode ser diabetes, pode ser hipertensão, pode ser uma doença autoimune, e aí você tem protocolos específicos para aplicar naquela pessoa. Ela às vezes está com
E isso a gente não pode enquadrar como dieta. Ou, não, quer dizer, a gente enquadra isso daí como é um dieta, protocolo, é uma dieta, mas é necessário que aquela pessoa faça durante um espaço de tempo para que só ela para poder resolva o problema responder dela, ela. tá? Aí são protocolos, mas, por exemplo, Mas eu não é errado particularmente... isso? Hã? Mas não é errado isso? Então, Porque eu aí não depois a acho pessoa vai correto. voltar a chutar o balde, né? Sim, Que é o que mais acontece, ou não? eu vou viver em low carb. Vou Tem viver como. consumindo 120 gramas de carboidrato a vida toda. E aí isso vai fazer com que o meu consumo de proteína seja mais alto e o meu consumo de gordura seja mais alto. Isso pode ter uma consequência lá na frente. Pode não ter, mas pode ter. Vou viver de cetogênica. Tem gente que vive cetoadaptado. Seu consumo de lipídio vai ser alto, apesar das fontes de gordura serem boas, né? Talvez essa pessoa nunca tenha problema nenhum, mas existe uma propensão dela ter problemas por causa do alto consumo de lipídio. Isso tudo é muito controverso, porque você tem atletas que são, a gente fala cetoadaptados, então eles conseguem competir numa boa. Tem atletas de maratona que faz a maratona em jejum. Nossa. Eu não consigo nem sair Mas, de casa em mas jejum. é muita. Acaba agredindo muito o corpo, né? Ou não? Essas Teoricamente, para coisas essa não. pessoa não. Por isso que a gente fala que ela está cetoadaptada, porque você vai ver os exames de sangue dela não tá Tá tudo bons. tranquilo. Né? Então, assim, ela realmente está adaptada àquela situação clínica lá e ela leva a Vai vida embora. dela numa boa. E talvez isso nunca se volte contra ela, talvez nunca seja um problema. Entendi. Talvez. Isso se enquadra num. Como fala? Numa seleção natural? Talvez. É que a gente sempre vai usar o assunto de seleção natural, porque agora, né? Já A era. gente falou isso no capítulo anterior, né? Quem não viu, por favor. Não, mas é que Vê o sempre que a próximo. gente. Isso sempre vai bater naquela questão da individualidade da pessoa. Que aí vai ter uma pessoa que ela pode dar bom nessa situação, pode ficar a vida toda e pode não dar mais. Não dá absolutamente nada. Porém, uma parcela considerável pode se dar mal. E por isso que é ruim a gente nivelar por casos específicos, entendeu? Tipo, aí vem a pessoa aqui e fala assim: eu sou ceto adaptado, eu faço cetogênica há 10 anos, meus exames de sangue sempre estão ótimos e blá 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 blá. Ok, mas ela tá falando dela, individualidade dela. Sim. Não pode generalizar e querer que metade da É população aquela coisa que a brasileira gente faça. falou, né? Tem que enquadrar, depende de cada. Exatamente. Dieta vai cada um. Todas as... Exatamente, que seria o ideal, né? E aí para cada quadro é um quadro. Você, né, tá comendo pra caramba. Nossa, nem me fala. Você tá cansado de comer já, Lucas? Oxe, não tô aguentando mais não. Tem dia que eu tô com mau sono. Eu falo, puta, mano, tem que comer ainda, velho. Aí eu vou, como, falo, não. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que a gente tá em 4.500 calorias. Eu acho que é. Eu acho que é. Isso 4.000. mesmo. Vocês têm noção do que é 4.500 calorias de alimento limpo? Não, e eu pedi pra você reduzir pelo menos uma refeição, né? É Porque eu verdade, fazia verdade. 6, né? Eu falei, mano, pelo amor de Deus, joga pra 5 É. porque eu tava morando na cozinha já. A gente tenta fracionar, tentar adaptar dentro da realidade de cada um. E é alimento pra caramba. Se fosse pra atingir isso de bobagem, de besteira, de fast food, meu, rapidinho. Eu já ouvi falar uma vez, falou de 4.500, para ganho de massa. Certo. Em questão de fracionar ou consumir tudo de uma vez as calorias. Puta, legal Qual que é isso aí. a... É polêmico isso daí, hein? Porque o que a gente mais ouve a galera falar de uma forma geral é Eu escuto que... direto, tipo, tem que bater a caloria. E tem muito profissional da área da nutrição que fala que o importante é você bater ao longo do dia. É verdade, mas não é uma verdade absoluta, tá? Porque assim, se a gente for pensar a estratégia, eu vou te falar como eu penso, tá? Você tem 24 horas de um dia, ok? 24 Certo. horas de um dia, o seu corpo se renova constantemente. Células morrem, células nascem. Seu cabelo cresce, sua pele se renova, seu sangue é trocado, suas células se trocam. A vida segue durante 24 horas. Então é uma série de questões que acontecem no seu metabolismo, no seu corpo. Para isso acontecer, isso é utilizado aquilo que você tem disponível. Então, o alimento que você consome está lá disponível para você, nutrientes, vitaminas, os macros, os micros, e é isso que garante a manutenção da vida, certo? Se isso não está disponível lá, você não vai morrer. Porque a natureza sempre vai achar uma maneira de sobreviver. É da nossa natureza sobreviver. Então, a natureza ela vai fazer com que você se adapte ao quadro daquele momento.
Então, se você tiver com restrição de Na hora que alimento, ela tá pedindo, se não tiver, ele vai ela tentar vai se buscar em outro adaptar. lugar. Ela, além dela tirar de outro lugar, ela também pode desacelerar o seu metabolismo. Ela, pra quê? Para você conseguir. Você precisa de 3.000 calorias, 3.500 calorias. Mas você está com uma escassez de alimento e você está consumindo 1.500 calorias. Seu corpo vai entrar no estado de alerta. E ele vai restringir o seu metabolismo, ele vai desacelerar. Você vai perceber que seu pensamento pode ficar com uma linha de raciocínio um pouco mais lenta, você vai ficar um pouco mais cansado, mais indisposto, você não vai ter Mais aquela irritado, vitalidade, né? mas o seu corpo sobrevive. Ele se adapta, você não vai morrer. Então, assim, o que seria o ideal? Por isso, muitas vezes, quando você vê uma pessoa irritar, você dá uma comidinha, ela fica tranquila, né? Também. Toma uma bolachinha. Tem fundamento, tem fundamento. Mas na minha concepção, o que seria ideal? Isso está ofertado lá sem escassez. Então, eu defendo a ideia da teoria da divisão aí, seguindo os horários, para que eu oferte aquilo constantemente. Vou te dar um outro exemplo mais legal. Ficou claro Não, dessa forma ou não? Muito bom. Proteína não é acumulativa. Não? Não, proteína não acumula. O carboidrato ele acumula, ele tem reserva de. Ah, eu achei que os dois acabavam tendo... Não, a proteína você consegue utilizar ela, o que ela não é utilizada, ela é descartada. Não existe acúmulo de proteína, como por exemplo tem acúmulo de creatina, aminoácido. A proteína ela é desmembrada, seu corpo vai utilizar aquilo que ele precisa naquele momento. Se tiver excesso de proteína, ela é excretada. Por isso que a gente fala que não adianta você consumir 70 gramas de proteína numa refeição. Então, por isso que de proteína eu só consumo só no almoço e na janta? Meu? Não, você tem ela toda desmembrada. Mas algumas pessoas só consomem no almoço e na janta. Esse é o raciocínio, pega aí. A gente tem proteína em várias refeições. Você tem proteína em várias refeições. Tem pessoas que só vão ter proteína em 2 refeições. Se você só tiver proteína em 2 refeições, você só tem 2 momentos em que você está oferecendo proteína para o seu corpo. Ele vai sobreviver, mas ele vai ter um melhor rendimento? E o que acontece com as demais horas que está tudo em funcionamento lá onde você não tem um aporte proteico? Não é uma deficiência de tempo? Então você não está perdendo uma otimização do seu metabolismo? Pensando em anabolismo, você não poderia estar crescendo mais se você tivesse um constante oferecimento de proteína? Sim. Em dosagens baixas, não estamos falando de dosagens altas, mas se seu corpo precisa de proteína naquele momento, porque está havendo crescimento de unha, ele não vai utilizar aqueles aminoácidos lá? Né? Então, quando a pessoa tem uma dieta deficiente de proteína, não precisa ser proteína animal, pode ser vegetal. Mas quando ele tem deficiência de proteína, as unhas ficam fracas, o cabelo fica fraco, a pele fica com aquele aspecto mais envelhecido, mais seca. Seu corpo sobrevive, mas ele sente isso. Então, o ideal, para mim, é que você tenha equilíbrio nessa alimentação que você Tem a fração, por isso que fraciona. Exatamente. Então, assim, eu defendo a ideia da teoria do Só fracionamento. para ficar claro, então. Então, quer dizer, a proteína, ela usa o que tiver lá, ela usa agora e dispensa o resto. Aminoácidos você tem disponível na sua corrente sanguínea. Tá. Porque a proteína ela vai ser desmembrada em aminoácidos. Então vai ter aminoácidos que vão ficar circulantes lá, mas a proteína ela não é acumulativa. Você não vai usar 30 gramas de proteína, que é um conjunto de aminoácidos, e o seu corpo vai utilizar lá aquilo que ele precisa naquele momento e o resto que ele não precisa ele vai acumular, guardar lá e falar, não, daqui a pouco eu utilizo. Não. O excesso de proteína vai ser excretado. Só o carboidrato que você chega a armazenar. O carboidrato ele é armazenado na forma de glicogênio. Ele é convertido, né, ele vai passar por uma série de passagens ali metabólicas e ele vai ser convertido em glicogênio muscular, que é a energia que você tem no músculo, e glicogênio hepático, que fica lá acumulado no seu fígado. Tá? E isso também você controla de acordo com a estratégia que você tem nutricional para o rendimento. Que você tem que ter as duas ofertas, você tem que ter, dependendo do objetivo, lógico. Então, estamos falando de anabolismo. Mas você vai ter lá o glicogênio disponível, tanto hepático como muscular. O muscular acabou, você tem glicogênio hepático ainda para ser utilizado. Aí você tem que exaurir esse hepático aí para você não ter mais nada disponível. Você não vai ter muscular se você não tem o hepático. Você primeiro vai abastecer o hepático, depois abastecer o muscular. Então, se essa dieta for muito baixa em carboidrato e energia, você tem menos isso disponível. Vai utilizar outras fontes, vai utilizar proteína muscular, fontes de gordura, outras coisas. Vai deixar de ser predominante. Entendeu? A gente está falando de hipertrofia. Se a gente for pensar em emagrecimento e outras questões, tudo isso vai mudar. Né? Por isso que cada protocolo é um low suplementação, carb. ela é
o whey, ela é totalmente proteína, né? Ou não? Tem carbo. É, Como eu não conheço. uma pequena quantidade de carboidrato, depende do whey. Né? O whey hidrolisado, você vai ter zero carboidrato, o whey isolado lá, algumas marcas deixam lá 2 gramas de carboidrato, acho que deve ter whey isolado aí com até 4 gramas, eu acho 3 gramas. E o concentrado pode ter 8 gramas. O pessoal foca 12. muito no whey, né? Eu acho que o pessoal precisa mais de carbo, não é? Ou não? Então, tudo é um equilíbrio, na verdade. Não existe uma dominância. Porque assim, pensa, se você... exemplo, as pessoas não pensam na gordura, que também é Sim. importante, até Tudo para cortam, né? até para funcionamento de alguns hormônios, para produção de alguns hormônios, você precisa de uma determinada quantidade de gordura. Não ter uma quantidade mínima de gordura pode atrapalhar também o funcionamento do seu metabolismo. Então, tudo tem importância. Carboidrato, proteína e gordura. O ideal seria você ter um equilíbrio dentro de cada um, porque existe uma porcentagem para você ter lá, assim, quando a gente considera padrão, existe uma porcentagem. De acordo com o objetivo, com fase, com cada pessoa, você mexe nessa porcentagem, você sai daquilo que é o ideal, que é o padrão. Tá? Uma dieta padrão, 60%, 65% dela vai ser carboidrato. Que nem para um atleta competidor, a gente oscila bastante isso daí, né? De acordo com a fase, sim. Oscila bastante. Vai. Mas Por exemplo, o carboidrato, se ele está em bulk, vai estar lá alto pra caramba. E para um competitivo não tem muita. Tem algo bem mais equilibrado, né? Ou não? O carboidrato ele vai sendo reduzido e a gente vai puxando outras estratégias para tentar puxar no sentido de fazer com que você tenha uma maior degradação da gordura corporal. E aí você tira uma quantidade de carboidrato lá para você tentar forçar esse sistema a acontecer. Não quer dizer que seja o único caminho, porque existe uma coisa... se você digitar lá, digitem aí se vocês tiverem curiosidade, mapa metabólico. Aí quando você vê um mapa metabólico, você vê uma série de caminhos do metabolismo que levam para o mesmo lugar. Então não existe uma verdade absoluta, não existe um caminho, não existe um protocolo único. Porque você consegue queimar gordura de diversas formas, você consegue anabolizar de diversas formas, não é um caminho Existem único. várias técnicas, então. Não são técnicas, mas são vias que o seu metabolismo vai achar para atingir o que ele quer. Então, se ele não consegue ir por uma via, ele vai fazer outra. Se ele não tem uma proteína disponível, ele vai lá, pega aminoácido, quebra uma proteína muscular, converte aminoácido, pega esse aminoácido e converte até ele chegar naquele ponto que ele precisa. Ele vai dar um jeito de sobreviver, sempre. E isso vai de corpo a corpo. Não, isso é inerente ao ser humano, né? Tá. O que pode ter é uma eficiência num processo maior. Aí cada metabolismo pode ter. Tem gente que metaboliza gordura com mais facilidade. E outras pessoas não. Isso vai muito da genética, vai do biotipo. E eu metabolismo gordura com muita facilidade, se eu quiser. Eu faço um pouquinho de cardio, se eu não preciso nem, na verdade, nem tanto restringir. Eu posso ficar ali normocalórico e mandar um cardio que meu metabolismo responde bem pra caramba. Eu seco. Se eu pegar a bike hoje e for pedalando lá para casa dos meus pais, uma distância pequena, 10 km, vou e volto, no dia seguinte eu posso olhar lá e meu abdômen está mais marcado. Eu perco muito, é coisa de eu respirar, eu tô perdendo. Metabolismo acelerado. É muito acelerado. E tem pessoas que não têm isso tão acelerado assim, tem um metabolismo mais lento. Vários fatores influenciam nisso. Tipo, em questão da alimentação, padrão de alimentação, se ela é que a gente, como a gente é uma exceção, pessoas que praticam atividades físicas, né, não é a maior parte da população, infelizmente. Então a gente a praticar, comecem a praticar, por favor, é isso aí. Só falo isso. Por favor, é isso aí. A gente tem o hábito de comer o que a gente chama mais limpo, né? Comer mais limpo. Então o metabolismo ele está redondinho, funciona muito bem. Você não está inflamado, tudo para você funciona mais rápido. Uma pessoa que tem hábitos ruins, ela é uma pessoa inflamada. Uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Então a velocidade de resposta dela é mais lenta também. A absorção de nutrientes dela também pode ser comprometida, dependendo daquilo que ela consome. Isso pode retardar o processo. E aí ela está naquele tempo limpando lá o corpo dela das impurezas lá, fazendo detox, que o pessoal gosta de chamar de detox. Né? E aí depois que você faz isso, verde. aí de repente tudo está funcionando melhor. Aí você começa também a não ter dor de cabeça que você tinha, não ter enxaqueca, não ter náusea. Por que será? Porque seu corpo está mais limpo e ele está respondendo positivamente. Então, assim, você vê que
Nossa, agora a gente viajou, né? Viajamos, vou bem. A gente foi flutuando. Mas para você ver como esse assunto ele é diverso, né? Como ele é bem amplo, entendeu? E às vezes a pessoa quer um resultado para já, mas depende muito da influência de tudo que você fez ou tá fazendo. Todo mundo quer pra já, né? Todo mundo quer. É verdade. Né? Eu não conheço ninguém que Todo fala, mundo tipo, quer pra já. As pessoas são sempre imediatistas, mas é aquela história, eu né? não vejo, tipo, vou fazer isso e pra isso. Você Não, plantou? Como é que você quer colher? é isso mesmo. É aquele ditado. Se você não planta, como é que você A colhe? galera Como quer é que você colocar espera semente e colher? já pegar já o bagulho já. Não existe, não existe. Você não vai plantar feijão hoje, já colher feijão amanhã, nem semana que vem. Você não vai plantar arroz e você não vai plantar um resultado agora e já colher ele de imediato daqui a 3, 4 dias. Ah, acontece, é muito normal. O paciente começa a dieta, aí ele começa a dieta na segunda-feira. Às vezes é culpa minha, porque eu também mando na segunda-feira. Eu atendo no sábado, não vou mandar no sábado. Às vezes eu mando na segunda-feira. Tudo bem, ele começa. Aí na sexta-feira ele sobe na balança. Muitas vezes ele já quer ver o resultado de 5 dias na sexta-feira. Ele já quer ver ele emagrecendo 1 quilo. E aí ele reporta, né? Puta, não emagreci nada. Calma. Continua mantendo o E final de esse é o problema semana. da galera de academia, De que não academia. curte, porque, tipo, não é o primeiro mês que você vai ver resultado. No final Demora de semana muito. ela já quer largar tudo já. É. Porque aí ela fez dieta de segunda a sexta, ela não emagreceu na sexta, mas ela no happy hour ela já dá uma quebrada, e no sábado ela já quebra, no domingo ela quebra, mas na segunda-feira ela volta pro cardápio. E aí na sexta-feira ela quer se pesar e quer novamente que tenha o resultado. E aí o que eu falo? Tá, então vamos fazer o seguinte, experimenta segurar um final de semana, que aí você segura 15 dias. Mas aí não vai ser muito maçante pra alguém que não quer competir? Não, 15, porque aí a minha proposta, por exemplo, dentro dessa possibilidade é 15 dias. Por quê? Aí ela faz a dieta de segunda a sexta, ela segura sábado e domingo e ela emenda a semana na dieta. Então ela passou mais tempo aí sobre dieta, certo? Ela passou perto de 15 dias aí. E aí, quando ela se pesa na balança, ela vê o resultado. Aí vai motivar ela. Vai motivar ela, não que ela não vá quebrar, mas ela, poxa, a minha esperança é Pesa essa, um pouco mais a que ela consciência, né? perceba que ela teve um resultado bom e que ela não exagere mais no final de semana seguinte. E aí já teve casos de eu propor para a pessoa, segura um final de semana, solta o outro, segura um, solta o outro. E aí ela percebe que o que ela segura, pô, ela tem resultados melhores, porque ela ficou mais tempo em dieta. E o que ela solta, ela às vezes anda um pulinho para trás, uma casinha para trás. Mas ela percebe que o metabolismo dela funciona, o problema não é a dieta, o problema são os hábitos dela, que às vezes são ruins e comprometem resultados. O pessoal quer muito rápido, tudo muito rápido, né? Se você tiver um pouquinho de paciência, sempre acontece, sempre funciona. É que eu acho meio. Pra quem não quer competir, é meio pesado, né? Eu acho, tipo. Depende do que você quer e depende... Porque pelo que eu vivo, é uma coisa pesada. Ah, mas é o Mas que é você que é algo vive. que eu amo. É, mas é o que você Entendeu? vive. Aí o pessoal olha e fala, pô, é pesado. O pessoal, quando o pessoal vem conversar comigo, né, pô, você consegue fazer isso, faz isso. Eu falo, mano, minha vida é outra. Tem maneira de fazer assim. Vocês não precisam, tipo, fazer igual. Nem faça igual, pelo amor de Deus, eu falo, porque você não vai competir. Vive normal. Tipo, um exemplo que eu dei pra um pessoal, um amigo meu, ele fala, ele não consegue viver sem chocolate. Eu falo, mano, come de boa chocolate. Só que você não precisa destruir também uma caixa, né? O cara quer comer um chocolate, quer destruir. Mano, pega um chocolatinho e tá bom. Eu acho que não mata tanto, né? E em um dado momento, possa ser que essa pessoa perceba que esse chocolate que ela está consumindo está em excesso. Ela não precisa comer tanto chocolate, talvez ela pare. Mas também tem pessoas que não têm maturidade para lidar com isso. Então ela desanda, a ladeira abaixo. Se você não pôr um freio, ela não se põe. Deixa quieto. Vai embora. Vocês estão se vendo? Aí tem muita gente aqui que pode se ver nessa história. Certeza. Tem aluno que assume e fala, eu não tenho maturidade para lidar com isso. E é verdade, tem gente que não tem. Né? Cada pessoa é uma pessoa, não dá pra gente generalizar nunca. Eu não gosto da ideia de generalizar. Né? Não posso generalizar na dieta, não posso generalizar no exercício, porque cada pessoa é diferente. Existe bases pra gente se manter, mas sempre vai prevalecer a individualidade. E quando a pessoa tem aquele pensamento, aquela compulsão por comida? Mais treta, né? Muito comum e é treta. Eu tenho muitas pessoas assim na minha família, é engraçado. É complicado. Muito bom. Eu brinco o seguinte, eu falo o seguinte, ó. Vontade de comer chocolate, você deveria matar na primeira mordida. Passou pra, tipo assim, no primeiro quadradinho, né? Que eu falo assim, ó, você vai comer um quadradinho de chocolate. Nossa, mas só um quadradinho? Eu falei, mas é pra matar a vontade, não é pra matar a fome com chocolate. A fome você mata, a vontade você mata no primeiro quadradinho, porque você põe na boca, deixa ele derreter.
Nossa, que gostoso esse chocolate. Isso deveria ser matar a vontade. Agora, matar a fome com chocolate, aí é outra terapia. coisa. É outra coisa. Aí é terapia. Eu brinco, eu falo assim, ó, passou de um quadradinho, é terapia, já não Eu é mais percebi nutrição. muito isso na minha dieta. Que quando eu tô com fome, eu costumo muito sair com o pessoal, né? Eu saio, tenho vida social, mas tipo, é bem uma vida social mais um pouquinho meio conturbada, mas é. Vai que nem eu vou na pizzaria com o pessoal, todo mundo tá comendo. Eu não como. O dia que eu tô com fome, eu falo, mano, se eu comer. A pizza passando assim, eu falo, meu Deus do céu, mano. Mas eu me seguro pra não comer. Aí quando eu chego em casa, eu como e falo, mano, de boa. Nossa, acabou tudo agora. A luz não decidiu se Azul. ela vai, se ela volta. Peraí, vocês estão no escuro aqui? É porque a gente tá gravando hoje, gente, tá chovendo. E aí a luz do prédio, ela caiu e a gente tem aqui dois negocinhos bem legal. Peraí que eu vou resolver aqui. Ah, pronto. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar da tomada. E eu não vou cortar não, viu? Vai deixar do jeito que tá. Vou deixar do jeito que tá, peraí. Pronto, problema resolvido. Olha se a luz voltar. Ah, tá vendo? É que a gente tem refletor, mas é chique, de luz aqui. Deixa eu melhorar a luz do paladela aqui. A gente não tem gerador, mas temos bateria. O prédio tem, mas demora pra caramba. Pronto, tá legal. Tá se vendo aí? Tô. De boa. Ah, que bom. Voltando, foco. Calma aí que eu viajei. Que eu... Lembrei do que você falou. Bate novamente naquilo que a gente falou. É complicado sempre comparar com o atleta. Por que eu achei que você estava num bom momento para competir e que você era um cara que dava para competir? Estou te acompanhando durante um certo tempo, percebo que você tem uma mente focada. Você tem a mente que o atleta precisa ter. Você tem foco. Então dá pra gente pensar em competir, por quê? Porque você está disposto a passar por isso e é bem provável que você consiga passar por isso. Agora, tem muita gente que fala, eu quero competir, essa pessoa ela não tem essa filosofia, ela não tem esse pensamento, ela não consegue resistir, ela não consegue dizer não. Como é que ela vai pensar em competição? Entende o que eu quero dizer? diferencia um atleta competitivo para um Sim, atleta o recreativo? atleta ele tem foco. Então, assim, se ele pensar que ele tem um prazo para cumprir uma meta, ele vai fazer, ele vai cumprir essa meta, e ele vai chegar lá e ele só vai quebrar aquela rotina lá quando ele passar pelo aquilo que ele precisa passar. No caso, a competição. E aí, no dia seguinte ele está comendo normal, mas ele vai segurar, ele vai se sujeitar a passar pelaquilo. Ele quer passar pelaquilo. Agora, uma pessoa que, por exemplo, tem compulsão, como você mesmo disse, ela jamais vai passar por uma restrição severa e durante tanto tempo. Como é que essa pessoa vai Eu pensar acho em que competir? chega a ser até mais pesado para ela, né? Sim. Pra mim já é pesado, mas pra uma pessoa assim, então, Como ela pensa em competir? não tem nem como. Impossível. Impossível, impossível mesmo. Esse tipo de pessoa não consegue. Ligou o ring light agora. Foi? Não, agora foi. Legal que hoje tá tudo aqui. Hoje A tá- luz apaga, acende, né? Hoje tá tranquilo hoje. Tá fácil aqui. Então é isso. Então, por isso que a gente fala, qualquer pessoa pode competir, desde que ela esteja disposta a passar pelo pagar que ela os tem que preços. passar. Porque em algum momento. Hoje nós estamos na balada, Tá ó. legal, ainda bem que eu trouxe bateria. Hoje é baladinha. Tuts, tuts, tuts. Carnaval. Carnaval. Em algum momento ela vai ter que. Difícil até de manter a linha de raciocínio. Em algum momento ela vai quebrar a dieta e ela vai estragar o trabalho. Né? Tem gente que não quer competir, mas ela vai sentar aí e ela fala: não, eu quero algo radical, porque eu só funciono com radical. Aí você vai dar um radical para ela, é a vontade dela, você deixa ela experimentar porque ela precisa passar por isso. E uma semana depois ela desiste. Não, eu acho que eu não quero isso, não. Vamos tentar uma coisa mais light. Legal, você deixou ela experimentar, deixou ela ver, ela tirou aquilo da cabeça, viu a dificuldade daquele processo e ela desistiu. Vai entrar no equilíbrio. Vai entrar no estado de equilíbrio. Na nutrição é aquilo que a gente sempre deseja, que a pessoa tenha equilíbrio entre tudo que ela deve e que ela precisa fazer. Que aí vem a educação. Educação alimentar, exatamente. Tem coisas que você pode, tem Então coisas a que você gente- não pode. A gente deixa a pessoa sofrer um pouquinho. A gente deixa agonizar um pouquinho. Cada profissional vai ter uma linha de pensamento. Eu tenho essa. Você dá uma... Eu tenho essa. Enfia o dedo na feridinha ali e para de falar. Eu vou olhar para ela e se eu achar que essa pessoa precisa passar por aquilo, que aquilo vai ser positivo, que ela vai ganhar com aquilo, eu deixo. Às vezes pode ser errado ela passar por isso, que pode não ser o mais saudável.
eu deixo porque ela não vai durar naquele processo, não vai ser o tempo suficiente para fazer mal para ela. Ela vai experimentar aquilo, ela vai perceber rapidamente que aquilo não é para ela, não é legal. E muitas vezes eu batendo de frente com ela não vai se dar por satisfeita, ela não vai tirar aquilo da cabeça. É nutrição, né? Então às vezes é interessante eu deixar ela errar. Assim, do mesmo jeito acontece na musculação. Às vezes eu deixo a pessoa errar, ela precisa errar. É, Ela quer muito uma isso daí coisa. em tudo, né? Do que vai adiantar eu ficar falando pra ela, fulano, isso não é mais legal, porque ela viu um influencer do YouTube falando que é o máximo. Eu vou tentar explicar pra ela, vou tentar convencer, mas dependendo do perfil, tem gente que é um pouco mais insistente num determinado assunto, né? Um pouco mais fora da realidade. Ela pode querer, não, tá, mas eu não posso fazer, porque é a ídola dela, o ídolo dele, fazendo. Né? Tá bom, experimenta pra você ver o que vai dar, né? Tá lá com supervisão, a gente deixa. E aí a pessoa fala, não, realmente não dá. Tem gente que quer treinar como atleta. Aí contrato personal. Não, mas eu quero treinar alta intensidade, não sei o que, não sei o que. Foi esse pensamento que você teve quando eu falei, né? É mais ou menos isso. Ah, entendi. Aí bate Tô começando a ligar as coisas, dois, tá? 3 dias de treinamento intenso, a pessoa desiste. Não é isso que eu quero pra mim, não. Peraí, não é tão. Não tá preparada pra isso. Não tem, às vezes não tem esse perfil. Então, no caso do atleta, tem que ter o perfil, né? Tem que ter essa mente focada. Lembra aquilo que a gente falou uns vídeos atrás? Um ou dois, não lembro. Copia o atleta no foco. Copia ele na determinação. Não copia ele na rotina dele. Não tem sentido você copiar a dieta do atleta, né? A Não vai rotina é surtir efeito diferente, pra né? você. Ó, Totalmente diferente a rotina. sem citar nomes, vai seguir de atletas aí que comem pra caramba, que são legais pra caramba. É legal, você vai, caraca, como é que consegue comer aquele volume de Nossa, alimento? é muita comida. É muita comida, vai você. Gostaria de ter esse estômago aí, meu. Faz pra você ver o que dá. Mas tem essa parte de... Né, muita comida. Dilata bem o estômago, né? Pode Pra dilatar, competição dilatar. pode... Cara, pode dilatar, pode estar... Você pode ter até hérnia, esqueci o nome agora. Mas você pode ter problemas entre entre a sua boca, o seu esôfago, o seu estômago, existem válvulas. Sim. Você pode ter uma hérnia dela. Ela pode se exteriorizar dependendo do volume de alimento que você estiver acostumado a comer. Tem um nome, não lembro agora, mas tem um nome. Pode gerar doença. Lembra que uma vez você juntou 2 refeições? Eu falei pra você, falei, Lucas, não é legal. Não é bom, porque aí você vai pensar o quê? Não, mas eu preciso bater os macros, eu preciso bater a soma. Mas não adianta você querer comer tudo de uma vez, um volume de alimentos muito altos. Então é legal você dar uma fracionadinha, mais com calma, né? Qual o período legal pra fracionar? De alimentação para alimentação? Não existe uma regra. Pra você, a gente tem feito de 3 em 3 horas, não é? Do café da... o segundo café da manhã pro almoço, eu acho que dá 3 horas. Dá 3 horas. E de um café pro outro dá 2 horas, eu acho. Dá 2 horas. Não Alguma existe uma regra. Pela minha experiência, eu comigo mesmo. Quando eu penso em anabolismo. Porque eu vi um... Desculpa. Não, pode falar. Porque eu vi um atleta que ele fracionou 12 refeições. 2 refeições? 12. 12. Ele comeu- provavelmente precisa de um volume muito alto e ele fraciona. Vai comer o quê? De 1 em 1 hora? Quase 1 hora e isso, meia, acho 1 que hora e foi. meia. Eu preciso comer de 2 em 2. Acho que foi você até que me falou. Não Ou faço ideia. Lembro que alguém tinha me falado, Não eu vi em algum vídeo. Como eu falo tanta coisa. Há Pode ser controvérsias. você. Tem prova, dia, data, não tem? Então talvez não tenha sido. Tô brincando. Pela minha experiência, antes de eu ser nutricionista, antes de eu estudar nutrição. Não, mentira, eu comecei a estudar nutrição por conta. Pensando em me desenvolver como atleta. Lá atrás. 10 anos atrás. E eu comecei a perceber... tá legal isso aí. Eu comecei a perceber que... É tentativa e erro, tá? Eu já fiz várias tentativas. Pra mim, comer de 3 em 3 horas não é o suficiente pra me gerar anabolismo. Olha que engraçado. Geral, o quê? Anabolismo, pra eu crescer. Eu preciso comer de 2 em 2. É difícil. É por isso que eu não tenho essa disposição agora. Além do volume alto de comida, o volume alto de alimento, eu preciso de uma maior frequência de alimentos. E tem como perceber isso daí ou só por mês? Cara, Tipo, é teste nos meses? Eu percebi por tentativa e erro. Deixa eu ver. Você vai acompanhando, vai avaliando. Sou uma pessoa que tem o hábito de se observar muito bem, principalmente por causa das questões das competições, que aí a gente começa a ficar muito criterioso com o corpo, né? E eu tomava muita nota do que eu fazia e ia experimentando. Diarinho. E observando muito, porque você vai tendo controle daquilo que você consome, né? E aí eu percebi que quando eu encurtei os horários, isso tudo funcionou melhor. Então, porque
E Quando eu estou nesse processo, meu isso- metabolismo fica muito acelerado isso para crescimento para crescimento. e para emagrecimento. Há uma grande Que controvérsia é o nisso que a daí. galera mais faz, né? Há uma grande controvérsia. Você precisa comer com frequência? Não. Mas existem vantagens em você comer com curto espaço de tempo. Exemplo, você não vai ficar com aquela fome repentina aqui. Porque assim, uma coisa é você se controlar diante de um alimento quando você não está com fome. Outra coisa é a fome bater e você está diante desse alimento. É mais difícil de você manter esse filtro. Entendeu? Vou desligar o ring light que está atrás de você que a câmera deve estar pegando. Tá seguindo a câmera. Legal. Devia ter desligado ele da tomada. Então, existem vantagens em você comer com uma maior frequência. Porque você talvez estabeleça um equilíbrio melhor entre as fomes, entre as refeições. E aí, quando você come, você não está com muita fome, ou não está com fome, então é mais fácil de você comer uma determinada quantidade ali e se manter equilibrado. E, às vezes, quando a fome aperta, você perde um pouco o controle disso. E aí, aquilo que você deveria comer, talvez já não supra mais essa necessidade de fome. E aí você termina a refeição e continua desejando ingerir maior quantidade de alimentos, entendeu? É uma dieta ruim, concorda? Porque é muito ruim você precisar emagrecer e sentir fome. Sim. Pô, emagrecer não tem que ser sacrificante nesse ponto. Não precisa torturar a pessoa. Eu vi um pessoal que eles estavam querendo emagrecer, é da minha família esse pessoal. Eles estavam fazendo dieta, meu, eles viraram pra mim e falaram, meu, eu não aguento mais comer. E tem gente que não come e passa fome. É a técnica que são usadas? Ou dá pra ficar, tipo, assim? Emagrecer comendo que nem doido. Não, dá. É que assim, por exemplo, E eles não praticam nem esporte. eu normalmente gosto de oferecer comida para as pessoas, né, em volume. Não quero que ninguém passe fome, é uma preocupação minha. Não quero que ninguém que saia com nenhum protocolo, com nenhuma dieta daqui passe fome. Isso para mim não é o ideal. Se a pessoa reportar que está sentindo fome, eu vou mexer no cardápio para que ela não sinta fome. Pra dar aquela saciada. Sim, para ela ficar saciada, para que esse processo de emagrecimento, Não né, seja pesado, não seja né? pesado, não seja ruim, né? Senão é mais fácil de você desistir do processo. Sim. Como você faz isso? Através de alimentos saudáveis, alimentos bons, alimentos naturais que normalmente enchem mais, entendeu? Normalmente os industrializados não vão saciar, não são os ideais. Então, uma coisa é você consumir a sua dieta, 4.500 calorias de alimento, alimento pra caramba. Outra coisa é você comer isso de Isso sem nada, fast né? food. Só comida, né? Você vai pedir aí um fast food aí de qualquer lanche aí que a gente conhece, aí, os mais famosos aí, 850 mil calorias. Quer dizer, se você comer dois, eu já comi. Aí você já Eu bateu já comi metade bem, dos viu? macros, Eu comi já bem, Aí já. você bate 2.000 lá, Na época fácil. que eu não fazia dieta, tinha uma promoçãozinha boa. Eu acho que aí eu e meus irmãos, porque os bichinhos também comem. Sempre quando a gente ia num rodízio, a gente competia. De quem comia mais. Só prejuízo, só. Só preju. Do lanche que a gente pegou, eu acho que a gente tinha pego cada um cinco ou seis, mano. Um lanchinho daquele. Falei, caramba, mano. A gente come muito, mano. E é bom. Pode falar nada, é muito bom. Não, é bom. Dá pra você fazer dieta, precisar emagrecer e não passar fome. Isso é perfeitamente comum. Qualquer bom nutricionista, ele vai cuidar disso pra pessoa, entendeu? Não é eu com exclusividade. Qualquer bom profissional comprometido com o paciente, ele vai ter essa preocupação. Não vai desejar que o paciente dele esteja num processo de emagrecimento passando fome. Porque esse paciente vai desistir do processo. Não existe isso. E dá pra fazer uma dieta dessa barato, né? Que eu já ouvi. Eu ouço muita reclamação disso. Eu vi tanto na minha família, como também eu fui uma vez no supermercado, a moça viu a dieta dela, pegou e falou, gostaria até de fazer dieta, só que gastar muito, né? Depende de Eu como não ela é vi feita. como. É que assim, a gente está num momento de economia um pouco mais delicado no país, né? Você vê o custo da proteína está relativamente alto, a pessoa de baixa renda ela tem uma dificuldade. Sim. Ela vai precisar apelar para fontes proteicas mais econômicas, porque infelizmente no nosso país comer saudável é caro. Né? Se você não tem qualidade na sua alimentação, você vive bem. Você vê uma pessoa de baixa renda aí, por exemplo, uma pessoa que precisa pedir dinheiro no farol. Você pode olhar muitas vezes para ela e ver que ela tem um estágio de obesidade. Sim. Aí você pensa, caraca, mas espera aí, essa pessoa não está passando fome. Porque olha o tamanho dela, Olha o pezinho da olha o criança. preconceito. Não, as pessoas podem pensar isso. Essa pessoa não passa necessidade, essa pessoa não passa fome, olha o tamanho dela.
Mas aí você vai ver quais são as opções de alimentação dessa pessoa. Qual é o hábito de alimentar dela, entendeu? Às vezes ela tem um recurso financeiro muito baixo e aí ela come bolacha. Ela compra um pacote de bolacha Verdade. recheada Que é mais e ela comum. come. E aquilo vai Vai proliferar bem acabar, mais. vai levar ela para aquele estado, entendeu? Quer dizer, a qualidade do alimento daquela pessoa, infelizmente, não é o melhor. E o resultado disso é que ela vai ter inflamação, vai ter uma série de problemas lá. E vai resultar naquele tamanho que a gente olha e julga que aquela pessoa não passa necessidade. Porque às vezes ela está aparentemente no estado de sobrepeso ou obesidade. Você pensa, não, essa pessoa não passa fome. Mas aí a única fonte que ela consegue comprar, às vezes, é uma fonte muito ruim. Muito rica em caloria, muito rica em gordura. E muitas vezes o pessoal acha que come pra caramba, né? Exatamente. Às vezes ela Essa é de comida, faz mas não uma é. refeição por dia. Mas a refeição é de uma qualidade horrível. E o metabolismo dela faz o quê? Sabendo que ela tem uma grande privação, ele aprende a aproveitar o máximo daquele alimento. E ela acaba engordando. Olha que bagulho louco, cara. Nossa, bem... Se a gente, ó, lembrei de uma história. Se a gente pensar, acho que eu te cortei, quer falar alguma Não, coisa? não. Fala aí de boa. É que acho legal a gente pensar nisso. As pessoas gostam muito de usar como referência tempos antigos. Então, o homem de antigamente, o homem da Idade das Pedras, o cara vivia de jejum intermitente, ou então ele não tinha oferta de Ele proteína. vivia jejum É, intermitente. não, as pessoas Ele queria, deduzem, né? elas deduzem, né? Não, porque ele não acordava e ele não tinha ovos fritos, então ele tinha que sair, colher, ou caçar e comer. É verdade? Faz sentido a linha de raciocínio, certo? Sim. Tudo bem, então talvez aquela pessoa vivesse de jejum intermitente. Mas As o corpo é pessoas- diferente também, né? Sim, Daquela mas as pessoas usam isso para se basear em histórias que elas querem pregar. Então elas querem falar de jejum intermitente, ela busca isso daí. Ou se ela quer falar de outra coisa. Não, mas o homem não consumia proteína com essa oferta porque ele dependia de caça. E às vezes ele podia caçar uma vez por mês. Não é verdade, faz sentido você pensar que se ele não fosse um caçador exímio, talvez ele tivesse oferta de proteína quando ele achasse um bicho morto, algo que foi abatido por um outro, e ele não comeu tudo, ele vai lá, aproveita e pega. Ou ele consegue caçar, pescar, e aí ele come proteína. É verdade? É verdade, tá bom. Se a gente pensar nisso, qual era a expectativa de vida? Era bem Era curto, muito né? baixa. 30 e poucos anos. A gente vive hoje 80, 90, 100 anos. Por quê? Melhorou o padrão alimentar. E tem uma outra coisa para a gente pensar, só para a gente especular. Por seleção natural. Por seleção natural. Quem que a natureza selecionou para continuar? O cara que fazia o jejum intermitente, que ficava sem comer proteína lá todo dia, porque ele só comia uma vez por semana, uma Aquela vez a cada tranquila. 15 dias. Que passava por restrição severa de alimento, às vezes era, não sei se ele sabia se alimentar de tubérculo ou não, de raízes ou não, né? Imagino que sim. Mas será que a natureza selecionou o cara que fazia tudo isso e era magro, não tinha energia para caçar? Ou o cara que fazia tudo isso e era gordinho, tinha energia para caçar e para tentar seguir com a sua vida? Eu penso que o cara gordinho, que era capaz de acumular gordura mesmo comendo pouco. Aguentando. Por quê? Porque você precisa para caçar, para correr, para fugir, É, para não o virar corpo ia caça. começar o corpo ia absorvendo, né? Exatamente, a natureza vai achar um jeito de sobreviver. Como é que você não tem energia, tem pouco estoque de glicogênio lá muscular e você vai fugir do, sei lá, Nem um do pouco. tigre dentro de sabe que está atrás de Nossa. você. Apesar que acho que ninguém fugiria de um tigre desse. Não tinha nem como. Mas como é que você vai correr atrás da caça, né? Tudo bem, eles eram inteligentes, eles provavelmente faziam lá armadilhas, né? Ficavam de tocaia, Mas mesmo assim, né? né? Mas você, cara, era uma época de louco, você tinha que fugir, né? Então, assim, a natureza dá um jeito, mas nem tudo é o que parece. A gente cabe muitas reflexões a respeito disso. Tem bastante coisa assim. Muito louco, né? É um papo que a gente não termina nunca. É legal a gente falar de dieta porque esclarece muita coisa pro pessoal, mas acho que o mais importante pra gente não prolongar demais isso aqui, não ficar segurando a Já galera tanta aí uma coisa. hora, é a gente trazer para a realidade daquilo que a gente busca, né? Você está buscando uma competição, tá? É, mas na minha questão, eu vivo de dieta, né? Você vive de dieta, Eu mas nasci com esse dieta, ponto. né? É. Eu nasci fazendo dieta. Você nasceu fazendo dieta e você está de dieta e vai estar de dieta constantemente, mas você busca um fim específico que é uma Sim, competição, agora se coloca nessa situação, né? Tudo que você faz está dentro da sua rotina, alimentação, treino, estilo de vida, hábitos diários. Então, para você nada disso faz mal. é porque pra mim não ficou tão pesada a dieta, né? Porque desde pequeno eu tenho colesterol. Sim, a gente controlou, né? Então a gente controlou tal e eu não posso tomar remédio, né? Também tem essa, né?
Também tem essa. Que meu corpo totalmente responde totalmente diferente. Tudo é remédio que eu tomei. Esse é mais um motivo de eu não estar tomando anabolizante nem nada. A gente ainda vai trazer esse assunto 100% aqui, né? A gente ainda vai trazer mais pra frente. O que acho que é importante a gente frisar aí pra quem tá assistindo pra gente é novamente aquilo que a gente falou. Não copiem o atleta na parte de treino, não copiem o atleta na dieta dele. O Copiem. competitivo. Boa! Tem que Atleta ter, né? competitivo, né? Aprendi isso daí, O pô. recreativo aqui. Aprendi no outro Muito episódio. Mas copie o foco do atleta. Sim. Copie a força de vontade desse atleta. E aí. Que é o vai mais ser legal ótimo. pra você ver o foco do cara. Se você se tiver o espelhar foco, nisso, né? se você se espelhar nisso, se você tiver esse foco, Você consegue. vai dar bom. Vai ser legal. Então, Deixa muito esse bom. recado pra galera que eu acho que vai dar certo. Ok? Ok. Isso. Tudo dito, não sei se esclarecido, espero que leve luz pra você que tá assistindo a gente. Eu acho que explicou bastante, viu? Eu acho que sim. Pelo Acho que menos na minha cabeça ficou muitas coisas claras, assim, que tinha. fica um pouco mais claras, eu acho, né? E é isso. Se vocês tiverem ainda outras dúvidas aí, as nossas luzes estão apagando. Isso é a Tá deixa mandando pra a gente ir embora? Mas semana que vem a gente tá junto, tem Se mais quiser. aí, papo de treino, né não? Papo de treino. Eu e o Paradela. Tamo junto? Tamo junto. Então é isso. Próximo episódio. Não esqueçam de acompanhar a gente, que se você não tá inscrito, se inscreve, dá um like aí pra gente, tá Dá certo? aquela curtidinha, manda as perguntas, não esqueçam. É isso aí, tamo junto. Forte abraço pra vocês. Obrigado. Bora! Semana que vem tem mais.